calcular tensões normais em recipientes cilíndricos e esféricos de paredes finas, tá certo? Então, se vocês tiverem dúvidas aí durante o caminho, vocês podem me interromper, tá certo? Então, pessoal, boa noite a todos aí. Boa noite. Então, vamos começar a nossa aula, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper, tudo bem? Então, hoje, a gente vai falar sobre tensões normais em recipientes cilíndricos e esféricos de paredes finas, tá certo? Então, isso que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai ver recipientes cilíndricos e esféricos submetidos à pressão interna, tá? Então, o que vem a ser isso aí, tá? Então, basicamente, o que a gente vai analisar são os vasos de pressão, né? Então, o que são vasos de pressão? Né? São recipientes, né, fechados, né, de qualquer dimensão, pode ter qualquer formato ou finalidade, tá certo? Capaz de conter ou transportar fluido pressurizado. Esse fluido pode ser um gás ou pode ser um líquido, tá? Então, dentro dessa definição, nós podemos citar, né, as caldeiras, compressores, tubulações, botijões de gás, tanques e cilindros hidráulicos são exemplos de vasos de pressão, tá? Então, basicamente, nós temos dois tipos de vasos de pressão. Nós temos vasos de parede fina e os vasos de parede espessa, tá? Então, o que define se o vaso é de parede fina ou parede espessa, né? É a relação entre o raio e a espessura, né? Então, se a relação raio-espessura for maior ou igual a 10, é de parede fina, ok? Ou seja, se o raio for maior ou igual a 10 vezes a espessura, ele tem a parede fina, tá? Raio bem grande em relação à espessura, parede fina, tá? A gente vai analisar aqui basicamente os vasos de parede fina, tá? Então, basicamente, a gente vai calcular o quê? As tensões, né, nesses vasos de parede fina, né, quando eles estão submetidos à pressão interna, tá? Então, os vasos de pressão podem ser considerados como equipamentos, né, fechados, né, contém fluido pressurizado, tá? Na indústria existe uma aplicação grande desse tipo de equipamento, né? Basicamente, caldeiras, tanques de armazenamento, né? Então, eles podem ser cilíndricos ou esféricos, a geometria deles, tá? Então, basicamente, a gente vai calcular as tensões nessas estruturas quando submetida à pressão interna, ok? Então, quando eu tenho um vaso de pressão, ele é submetido a esforços, né? Todas as direções que a gente vai aprender a calcular, tá? O seu raio sobre a espessura for maior ou igual a 10, é parede fina. Então, basicamente, a gente vai analisar aqui vasos de parede fina, tá certo? Os vasos de parede espessa, eles são um pouquinho mais complexos para fazer, tá? Então, nessa disciplina a gente vai ver vasos de parede fina, tá? Então, primeiro, a gente vai analisar os vasos de pressão cilíndricos, tá? Então, os vasos cilíndricos, aqui nós temos um exemplo, tá certo? Então, aqui é um vaso cilíndrico, tá? Basicamente, se a gente considerar um elemento estrutural aqui, esse elemento vai estar submetido a dois tipos de tensão, né? Uma tensão circunferencial e uma tensão longitudinal, tá? A tensão circunferencial está nesse sentido aqui, né? É como se eu tivesse aumentando o diâmetro, né? A pressão interna aqui no vaso vai provocar, a pressão vai provocar uma tensão, né, no material do vaso no sentido circunferencial, né? E também vai aparecer uma tensão nesse sentido longitudinal aqui, ó, tá? Então, como a pressão interna ela está aplicada em todas as paredes internas do vaso de forma equivalente, né, homogênea, uniforme, né, vai aparecer no elemento estrutural dois tipos de tensão. Uma tensão circunferencial, né,
que está no sentido de aumentar o diâmetro, né? Quando a pressão tem a tendência de aumentar o diâmetro, aparece essa tensão circunferencial, tá? E a tensão longitudinal, ela está no sentido das tampas, né? É como se a pressão interna do gás, né, fosse remover as duas tampas, né? Então, aparece essa tensão nesse sentido aqui, tá? Então, essas duas tensões que nós vamos analisar aqui, tá? Então, basicamente, nós temos aqui, para calcular a tensão no vaso de pressão cilíndrico, que a gente vai calcular primeiramente, né? Vamos analisar aqui um corte longitudinal, né? Eu faço um corte longitudinal, ok? E aí eu vou calcular a tensão na parede do vaso aqui, ó, nessa espessurinha aqui, ó. Tá? Então a pressão do gás é força sobre área, né? Existe uma força imaginária aqui, né, aplicada no centro de pressão dessa área, né, que provocaria essa pressão interna. Então, se eu analisar aqui nosso problema, aqui, vou analisar uma faixa, né, MPNQ, uma faixa de largura B. Então, nessa faixa MPNQ, existe uma força aplicada no centro de pressão que equivale a uma pressão interna de um gás. Então, pressão é força sobre área, essa força é F1 sobre a área interna 1. Né? Essa área interna é a área projetada, né? Ou seja, a área interna, né, da pressão aplicada sobre essa área interna, só que é a área projetada aqui que eu uso. Ó. É base vezes altura, é a área desse retângulo aqui. Ó. Então, esse retângulo aqui é base vezes altura. Tá? Aqui, ó. Base vezes altura, que é 2 vezes o raio, cara. Essa é a área projetada, tá? Essa é a áreazinha aqui. Então, F1 passa a área multiplicando, é a pressão interna vezes a área. A área é B vezes 2R. Esse aqui é R, esse aqui é R, né? Então, F1 é P vezes 2R, tá? Aqui, P vezes 2R. 2P, PR. Então, a pressão P é a pressão do gás, né? Ou seja, a pressão interna exercida pelo fluido. Né? Esse fluido pode ser um gás ou pode ser um líquido. E F1 é a força, né? A força concentrada no centro de pressão. Imaginando que existe uma força aplicada aqui no centro de pressão que provocaria essa pressão interna aqui. Né? E a área interna é a área projetada, né? Que é a área desse retângulo aqui, é base vezes altura. Né? Esse é o corte longitudinal, né? E agora eu vou fazer um outro corte, né? Um corte transversal aqui, né? Então seria a pressão aplicada na tampa aqui, na área interna da tampa, né? Eu vou calcular outra força aqui, né? Que é a pressão vezes a área, né? Então a pressão P aqui é a força F2 dividida pela área interna, né? A área interna é πr ao quadrado, que é essa área que é a área da tampa lá interna lá. Então, F2 passa a área interna multiplicando, F2 é pressão interna vezes a área, que é πr ao quadrado. Né? Então, a pressão aqui é F2 dividido pela área, que é πr ao quadrado. Então, P é a pressão interna exercida pelo fluido, F2 é a força concentrada no centro de pressão, e a área interna, né, é πr ao quadrado aqui. Tá? Essa é a análise que a gente faz, né, analisando dois cortes. E agora a gente calcula as tensões, né? Para calcular as tensões, a tensão circunferencial, essa tensão aqui que aparece nesse material aqui, ó, na espessura, né? É a força dividida pela área. A força é a força F1, que nós calculamos lá, que é 2P vezes B vezes R, dividido pela área, né? Essa áreazinha aqui e essa áreazinha aqui, ó. Essa área é B vezes a espessura aqui. Como tem duas, é 2 vezes B vezes T. A tensão circunferencial, cancela aqui B, cancela com B, tá? 2 cancela com 2. Então, a tensão circunferencial é PR sobre T. Tá? PR sobre T. Então, sigma C a tensão circunferencial, P a pressão interna, T a espessura e R é o raio interno do vaso. Tá? Esse raiozinho aqui.
A tensão longitudinal nesse sentido aqui, tá? Então, a tensão longitudinal é força sobre área, tá? Essa força nós calculamos lá também. PR, P vezes a área, que é R ao quadrado, tá? Então, P vezes πr ao quadrado é a força F2, dividido pela área, né? Essa área aqui, pessoal, né? Essa áreazinha aqui, ó. Essa área aqui que vai sofrer a tensão longitudinal, né? Como que nós calculamos essa área, né? Como a espessura é fininha, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro que a gente faz um corte aqui, né? Uma área fininha, né? Espessura fina, né? Vamos desenvolver essa circunferência aqui, né? Então, se eu desenvolver esse círculo aqui, ó, né? Que é a área que está aplicada essa tensão, eu tenho um retângulo aqui, ó, né? A área desse retângulo é 2πr. 2πr é o comprimento aqui, o perímetro da circunferência, né? 2πr vezes a altura do retângulo, que é t aqui, ó. Essa altura aqui, ó. É base vezes altura. T aqui, ó. Então aqui, ó, é a força F2 dividido pela área, que é 2πr vezes t. Aí cancela π, cancela com π. R cancela com R ao quadrado, vai dar PR sobre 2t, a tensão longitudinal. Então, a tensão longitudinal é PR sobre 2t e a tensão circunferencial é PR sobre t. Então, a tensão circunferencial é o dobro da tensão longitudinal, né? Aqui, ó, sigma C, 2 vezes sigma L. Tá? E agora, tem os vasos de pressão esférico. O vaso de pressão esférico, vou considerar um plano aqui passando pelo centro da esfera. Qualquer plano que passe pelo centro da esfera, eu tenho essa simetria de cargas aqui. Tá? Então, vou aplicar uma força F aplicada no centro de pressão. Essa força F é a pressão interna do fluido vezes a área. Essa área que é a área projetada é πr ao quadrado. Tá? Para qualquer plano que eu passe pelo centro da esfera. Então, a tensão na parede do vaso esférico é a força dividida pela área. Né? A força é pressão interna vezes π vezes o raio ao quadrado dividido pela área, que é a área da parede do vaso, né, onde vai aparecer a tensão, né, que é o mesmo caso anterior, né, que é 2π vezes o raio. Tá? É a área do retângulo desenvolvido. Tá? Então, cancela aqui π, cancela com π, né, R cancela com R quadrado, a tensão no vaso esférico é PR sobre 2t. Tá? Então, essa demonstraçãozinha é só para demonstrar as fórmulas, de onde saem as fórmulas que a gente vai usar nos exercícios. Tá? Então, aqui, a tensão circunferencial é PR sobre T, no vaso cilíndrico. A tensão longitudinal é PR sobre 2T, no vaso cilíndrico. E no vaso esférico, a tensão é PR sobre 2T. Tá? Uma vez que a gente achou as fórmulas, agora fazer exercício. Né? Exercício 1 diz o seguinte, né? Tem um reservatório de gás esférico, tá? Ele é feito de aço, tem um diâmetro de 5 metros, espessura de parede 10 milímetros, tá? Então, esse exercício aí, né? Reservatório esférico de gás, feito de aço, né? Tem um diâmetro externo de 5 metros, espessura de parede 10 milímetros. Sabendo que a pressão interna é 400 kPa, determinar a máxima tensão normal. Tá? Então, é só aplicação de fórmula isso aí, ó. Vaso esférico, né? A tensão em qualquer ponto é PR sobre 2T. A pressão interna ele deu 400 kPa. Tá? De quilo para mega, desculpa, de quilo para pascal é só multiplicar por 10 a terceira. Esse exercício ele usou o sistema internacional. Tá? Aqui eu tenho a tensão é PR